Eu quero meditar sobre um tema que eu considero muito importante. Nossa identidade como cristão. Nós estamos em um país que é cristão. A maioria das pessoas, ou se não todas que estão aqui neste auditório, são cristãos, católicos, de uma outra denominação, a maioria membros desta igreja, mas é muito importante nós estarmos pensando sobre esta nossa identidade de cristão. Por que eu sou chamado de cristão? De fato, eu tenho vivido uma vida como cristão. É algo que a gente precisa olhar para dentro de nossos corações, não para aqueles que estão ao nosso derredor, mas para os nossos corações, para a nossa intimidade, e ver se de fato nós somos cristãos. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, por gentileza, abra a palavra, está no livro de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19 a 26. É um texto bastante conhecido para aqueles que já estão numa caminhada maior dentro da igreja e que nos traz alguns significados importantes para as nossas vidas. Atos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, e instruíram muita gente, e em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Que coisa fantástica, né? Existem algumas palavras, existem alguns termos que estão muito presentes em nossos dias, nas últimas décadas. Por exemplo, se você vai a um psicólogo e lá você relata alguma circunstância presente na sua vida, é bem possível que este profissional, tentando te ajudar, dependendo daquilo que você apresenta para ele, vai lhe dizer que você precisa ressignificar a sua vida, que você precisa rever alguns conceitos,
que você precisa tomar uma nova direção. Se você, por exemplo, aqui presente, algum empresário, e você está precisando dar uma ajustada na sua empresa, ou a sua empresa está perdendo a concorrência junto ao mercado, e você procura então uma consultoria para lhe orientar quais os novos passos que a sua empresa precisa dar. Possivelmente você vai ouvir dos consultores o termo disrupção. Eles vão virar para você e vão dizer, olha, você precisa passar por um processo de disrupção na sua empresa. Rever sua linha de mercado, rever seus conceitos, rever a forma como você apresenta seus produtos. Enfim, você precisa romper com algumas práticas mercadológicas que outrora funcionavam, mas que agora não funcionam. Então, disrupção é uma palavra também que está muito presente em nosso vocabulário nesses últimos tempos. Se você está com alguma dificuldade na sua vida e por vezes tem se sentido humilhado, destratado, alguém tem jogado você para baixo, a sua autoestima não está legal. E aí você vai aconselhar com alguém, com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa, de repente com mais experiência que você, e esta pessoa vai lhe dizer que você precisa empoderar, que você precisa assumir os seus valores, empoderar das suas virtudes, dos seus valores, para vencer esta ação ou esta atitude das pessoas que estão se referindo a você. Queridos, eu estou falando isso, introduzindo esta reflexão desta forma, porque quando nós olhamos para este texto de Atos capítulo 11, a partir do versículo 19 e até o verso 26, o que nós encontramos aqui, de fato, é um texto histórico, onde pela primeira vez os discípulos de Jesus, até então conhecidos como o povo do caminho, agora são chamados de cristão. E o que acontece aqui com a igreja, com aqueles irmãos, com aqueles crentes, é nada mais, nada menos do que passar por esse processo de ressignificação, por esse processo de disrupção, por esse processo de empoderamento, para construir uma identidade de cristão e começar a fazer diferença dentro de uma sociedade. Porque até então, os discípulos de Jesus, eles eram conhecidos e viviam ali as suas caminhadas, mas eram muito associados ao judaísmo. O Império Romano, que dominava a parte da terra nesse período, o Império Romano ele começa a governar no ano 27 a.C. e vai até 476 depois de Cristo, quando tem a queda de Roma. Então, todo o contexto do Novo Testamento, ele ocorre dentro do governo do Império Romano. Mas as autoridades romanas olhavam para os discípulos de Jesus não como cristãos, mas como uma seita ligada ao judaísmo. Demora-se alguns anos para romper este vínculo entre judaísmo e cristianismo. Os próprios discípulos de Jesus,
o grupo dos 12 apóstolos? Levaram um certo tempo para entender de fato o que é o cristianismo. Eles achavam e julgavam que Jesus veio apenas para a casa de Israel. Por isso que no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 34, Pedro, após evangelizar Cornélio e ver a conversão de Cornélio, ele fala que verdadeiramente Deus não faz acepção, porque Pedro, o grande Pedro, o líder dos apóstolos, ainda possuía algumas dificuldades com relação à conversão de gentios, de estrangeiros. Aquela visão cauterizada, fechada, olhando apenas para a casa de Israel, apenas para os judeus. Então, esta é a caminhada da igreja até chegar a este momento. Agora, quando chega em Antioquia, aí de fato começa a haver um rompimento do judaísmo para o cristianismo, e para muitos autores, de fato, o cristianismo ele é instituído a partir de Antioquia. Porque é em Antioquia que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristão. E quando a gente olha para esse texto, então, e vai atrás, persegue essa ideia de identidade de cristão, o texto e seu contexto, ele revela para nós algumas questões que nos fazem sermos identificados como cristão, tão importante em nossos dias, principalmente dentro de uma sociedade que está tão carente de valores cristãos. E aí precisamos ser cristãos com esta identidade ligada, associada a princípios bíblicos. Eu quero então compartilhar com vocês algumas destas questões. Vejam só, relendo os versículos 19 e 20, nós vamos ter aí a primeira percepção daquilo que me identifica e te identifica como cristão. Porque no versículo 19 e 20, a Bíblia revela para nós o seguinte: aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suspeita por causa de Estevão, por causa da morte de Estevão, registrada no capítulo 7 de Atos, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles chegam naquela região e primeiro pregam aos judeus, possivelmente por conta das perseguições que vinham sofrendo. Mas depois revela a palavra para nós que havia ali naquela região alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, cíprios e cirenenses já convertidos ao Senhor, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo e eu trago para o meu coração que a nossa identidade de cristão, ela está relacionada à nossa capacidade de olhar para as adversidades e transformar estas adversidades em oportunidades. Porque vejam só, os discípulos de Jesus, eles estão passando por um período tremendo de perseguição. Se nós retroagirmos aos capítulos anteriores, principalmente 6 e 7 e 8 de Atos,
nós vamos ver que suscita-se uma grande perseguição aos discípulos de Jesus. Eu costumo dizer e entender que começa até mesmo na formação do grupo de diáconos no capítulo 6 de Atos. Os irmãos que já estão mais familiarizados com a palavra sabem disso. Em Atos 6, está registrado que as viúvas dos judeus helenistas estavam passando necessidades. Imagine, queridos, nós tínhamos um problema étnico neste período da história. Judeus, hebreus, judeus da terra, eles não se relacionavam bem com judeus helenistas, porque judeus helenistas eram aqueles judeus que após o exílio da Babilônia, em 600 a.C., quando saem da Babilônia, eles não voltam para a Palestina. Eles vão habitar as margens do Mediterrâneo. E ao habitar as margens do Mediterrâneo, eles são envolvidos pela cultura helênica, passam a falar grego, passam a se alimentar como grego, passam a se vestir como grego. E aí, quando eles voltam para a Palestina, começa um embate entre judeus da terra e judeus palestinos, e judeus helenistas. Aí você imagina a viúva do judeu helenista convertida a Cristo. Ela já era rejeitada por ser viúva de um judeu helenista, mais ainda rejeitada por ser viúva de um judeu helenista e ainda seguidora de Cristo. A coisa era complicada. E aí Pedro, o líder do grupo apostólico, fala para eles, escolhe aí 7 homens, porque nós precisamos ficar somente com a pregação da palavra, e vocês cuidam destas coisas. E eles escolhem 7 homens. Estevão, Filipe, Estevão, Pármenas, Procório, Timão, não é Timão não é Corinthians não, hein? É Timão o nome do camarada. Nicolau. Dos 7, 6 são judeus helenistas. Nicolau não. Nicolau é um prosélito de Antioquia, que se converteu na Antioquia e desceu para Jerusalém. E aí tem uma coisa interessante. Você tem um grupo de apóstolos, os 12 que Jesus escolheu, 12 judeus da terra, e você tem então 7 diáconos judeus, 6 deles judeus helenistas, e o 7º ali, embora não seja judeu, mas era também um helenista. E no capítulo seguinte, o que é que ocorre? Ocorre a morte de Estevão. E há alguns que dizem que Estevão morreu não só pela pregação que fazia, mas também pelo fato dele ser um helenista. Até porque no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia fala que quando sucedeu aquela grande perseguição aos cristãos, o grupo de apóstolos permaneceu em Jerusalém. Os 12, que eram judeus da terra, permaneceram em Jerusalém. E a ideia é que apenas os helenistas, judeus helenistas, começam a deslocar de Jerusalém por conta da grande perseguição e vão subindo, subindo, subindo até chegar em Antioquia. Cerca de pouco mais de 400 quilômetros de distância entre Jerusalém e Antioquia. Para nós, não muito grande, mas naqueles dias era muita terra para poder caminhar. Mas o que fala a palavra para nós?
A palavra fala que eles deslocam diante de uma perseguição, diante de uma grande luta, diante de uma grande adversidade, mas quando chegam em Antioquia, eles começam a pregar a palavra, primeiro aos judeus, depois aos gregos. E eles começam a cair na graça daquele povo. Flávio Josefo, um historiador do período desta história, possivelmente nasceu em 37 depois de Cristo. Ele relata que os discípulos de Jesus, quando chegam em Antioquia, eles caem na graça do povo de tal forma, queridos, que as leis que regiam, que conduziam as pessoas que moravam naquela região, principalmente aos gregos, e que traziam benefício àqueles povos, também começam a abençoar os judeus, que eram estrangeiros, forasteiros, perseguidos. Mas a graça do Senhor é tão grande sobre a vida deles, que quando chegam ali, acabam usufruindo das leis daquela região que beneficiava o povo local, passa também a beneficiar eles. Só a graça de Deus. Só as misericórdias do Senhor para fazer isso na vida dos homens. E aí então a gente pode, nesta noite, com certeza, com segurança em nosso coração, dizer que quando eu faço a opção de servir a Jesus, quando eu faço a opção de caminhar aos pés da cruz de Jesus, quando eu faço a opção de olhar tão somente para Jesus, o Senhor nos sustenta, seja qual for a adversidade, seja qual for a luta. E em meio a esta luta, se manifesta em nós a identidade de cristão. As pessoas conseguem olhar para nós e ver em nós um cristão, um servo do Senhor. E queridos, olha, não tem jeito. Só na glória, só no céu é que nós vamos viver um tempo de bonança. Aqui na face da terra é luta todo dia. Às vezes coisas pequenas. Me permitam compartilhar uma experiência numa igreja que eu pastoreei. Eu assumi a igreja e nós tínhamos uma área no lado para ser reformada, né? E a área foi reformada, foi rebocada, colocaram o piso. Mas aí faltava pintar aquela área, né? E se aproximava o aniversário da igreja, eu pedi aos irmãos, meus irmãos, por favor, pelo amor de Deus, pintem a área. Vamos lá, pinta a área, escolhe uma cor. E foi um lenga-lenga, e não pintava aí, meus cabelos estavam caindo mais do que já eram caídos. E não pintavam de jeito nenhum. Até que no domingo de manhã era uma assembleia da igreja. Eu falei, irmão, será que a gente vai ter que votar aqui na assembleia qual a cor que nós vamos pintar? Alguém lá no fundo da igreja levantou a mão, pastor, o pastor escolhe a cor. O pastor recém-chegado na igreja tem uma moral danada. Pastor, escolhe a cor. Aí eu perguntei, vocês concordam? Aí o povo levantou a mão, concordamos. Aí na segunda-feira, eu fui lá no depósito, comprei a tinta, chamei o zelador, eu e o zelador fomos pintar a área da igreja, pintamos lá, bonitinho. Eu feliz da vida com aquele negócio tudo pintadinho, aí chego no domingo na igreja, com aquele sorriso, com aquela satisfação dentro de mim por ver aquela área assim. Cheguei até mais cedo na igreja para ficar contemplando aquilo tudo pintadinho, bonitinho.
Aí termina o culto, eu vou para a porta cumprimentar os irmãos, né, isso, e vou naquela expectativa de ouvir os elogios, né? Aí, de repente, uma irmã dá uma cotovelada em mim. Pastor, quem teve o mau gosto de escolher esta cor? Aí eu pensei assim, poxa vida, né? Aí eu falei, tá vendo lá o zelador? Vai lá e pergunta a ele, ele sabe. Ah, ele ajudou a pintar, ele sabe. Então vai lá. Ela foi lá e perguntou e saiu assim quietinho. Mas, não deu estresse. Depois ela me chamou para conversar, fizemos amizades, começou a me convidar para ir na casa dela tomar café, comer bolo de limão. Eu enjoei de tanto bolo de limão que eu ganhei daquela irmã. Toda semana, bolo de limão, bolo de limão, bolo de limão. Porque é assim que funciona. Certa ocasião, eu assumi uma igreja e caí na besteira de falar do púlpito da igreja que eu gostava de galinha com quiabo. Eu fiquei 7 anos nesta igreja comendo galinha com quiabo. Era longe da minha casa, eu vinha para o culto de domingo de manhã, depois ia para a casa dos irmãos. Galinha com quiabo. 7 anos. Saía com os irmãos para visitar um parente deles no interior, eles me chamavam, aí chegava lá, galinha com quiabo. Eles já avisavam o parente, faz galinha com quiabo, que o pastor gosta de galinha com quiabo. Aí pronto, foi 7 anos comendo galinha. Mas é gostoso isso, tá? A gente brinca assim, mas é muito legal esta convivência com a igreja. Mas a gente aprende aqui, tá? A gente aprende aqui que quando nós aprendemos a administrar as adversidades, elas se tornam em oportunidades de crescimento e aí ocorre esta identificação como cristão, uma identidade de cristão. Mas, queridos, seguindo o texto, a sequência do texto, nós vamos ver, por exemplo, aí no versículo 21, que a Bíblia revela para nós que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. E aí uma segunda lição que eu aprendo, o que identifica uma pessoa como cristão, são as manifestações de sinais da aprovação de Deus sobre a sua vida. Aonde ele bota a mão, Deus abençoa. É algo interessante. É o que nós percebemos aqui no texto, porque o versículo 21 fala em transformação de vidas, através daqueles homens. E diz que muitos creram e se converteram. E no versículo 26, fala do testemunho deles, porque durante o ano inteiro eles reuniram-se naquela igreja, instruíram muita gente, e em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. A palavra cristãos não há 100% uma concordação sobre isso. Mas a palavra cristãos, no grego, cristianos, N-O-S, no final, significa pequenos cristos. E no latim, porque aqui na verdade a influência maior é o latim, era uma província romana, Antioquia, e possivelmente vem até do direito romano. Cristianos, N-U-S no final, significa partidário de Cristo. Então, os cristãos, os discípulos de Jesus, eles estavam sendo identificados agora, quando caminhavam ali na região de Antioquia,
ou como pequenos cristos, ou como partidários de Cristo. Vejam só, esta é a identificação. Quando nós entramos em um comércio, por onde nós andamos, o que fazemos, as palavras que saem de nossos lábios, as nossas ações, as nossas atitudes, as pessoas precisam olhar para nós e ver alguém do partido de Cristo. Precisa ver alguém como um pequeno Cristo. Lá vai um pequeno Cristo. Lá vai alguém do partido de Cristo. Isso é fantástico. Eu conheço uma história, e é uma história verdadeira. Talvez você tenha lido em algum lugar. Um pastor pregava na sua igreja no domingo à noite sobre fidelidade, sobre honestidade, sobre integridade. E aí na segunda ou terça-feira, ele vai pegar um ônibus de viagem, aqueles ônibus em que o cobrador vai até o passageiro e lá dá um tique, recebe o valor da passagem. E ele pega este ônibus, senta lá no fundo, né? O cobrador vai lá, cobra a passagem e dá o troco a ele e volta lá para frente. Aí o pastor conta o dinheiro e vê que o cobrador deu dinheiro a mais para ele. Aí o pastor levanta-se, vai até o cobrador e fala assim: meu filho, você errou no troco, você me deu um troco a mais. Sabe o que o cobrador falou para ele? Pastor, eu estava na sua igreja no domingo à noite e ouvi você pregando uma mensagem sobre honestidade. E eu quis te provar. Eu quis te provar. Provar aquela mensagem que você pregou. Olha só, queridos, as pessoas estão olhando para nós. E como olham, e como cobram. Por isso, então, eu preciso, de fato, fazer parte deste partido de Cristo. Eu preciso ser um pequeno Cristo. Porque assim fazendo, Deus ele se manifesta através de nossas vidas. E aí, queridos, adiantando aqui a reflexão, o verso 22 e 24 há uma relação com este versículo anterior, porque o versículo 22 e 24 diz o seguinte: chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja que estava lá em Jerusalém, daquilo que os discípulos de Jesus estavam fazendo em Antioquia. E então enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque ele era homem bom, temente ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Aqui para mim a terceira lição desta noite que nos identifica como cristão. Quem escreve o livro de Atos é Lucas. E há uma dúvida quanto à nacionalidade de Lucas. Para alguns, Lucas era um judeu helenista. Mas Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 4, coloca Lucas numa relação de não-judeu, como não fazendo parte do povo da circuncisão. Mas a grande verdade é que Lucas ele tem esta percepção de Barnabé, mas é uma percepção que não é somente de Lucas, é uma percepção da comunidade, da sociedade. A sociedade olha para Barnabé e vê em Barnabé um homem bom, um homem temente a Deus, um homem cheio de fé. E aí eu aprendo então a terceira e última lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite.
O que nos identifica como cristão é esta percepção de virtudes em nossa vida que vem das pessoas que estão ao nosso derredor. Não é eu que falo que sou assim, que sou aquilo. Não era Barnabé que estava dizendo, não, eu sou um homem cheio de fé, gente, pode acreditar em mim. Eu sou um homem temente a Deus. Eu sou um homem bom. Não é Barnabé não que está falando. São as pessoas que estão falando dele. Queridos, como é bom, né? Quando a gente vai para lá, vai para cá e é reconhecido como um cristão. Para encerrar, e para que possamos ir para casa pensando nesta identidade de cristão, queridos, eu preciso pensar nisso. Move dentro de mim reflexões, questionamentos sobre a importância de ter uma identidade de cristão. Isso precisa sacudir a nossa vida. Eu pregava numa igreja no quilômetro 14, em Baixo Guandu, era um aniversário da igreja, pastor amigo meu chamou a gente para pregar lá, quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje em dia não se faz mais isso, né? É cansativo. Eu já estava cansado de pregar, cansado de ouvir os louvores, porque repetiam muito os louvores. E no domingo à tarde eu resolvi, então, caminhar. Peguei o carro, né? Os irmãos iam fazer um evangelismo, e a casa que eu estava, eles falaram assim, pastor, pode ficar descansando aí. Eu fiquei sem jeito, eu vou ficar dormindo aqui, vocês fazendo evangelismo. Então eu vou fazer alguma coisa. Eu peguei o carro e saí por uma estrada de chão, eu gosto de fazer isso, buscar um canto para orar, enfim, dar uma revisada na mensagem da noite. E aí, quando eu parei, eu ouvi um barulho, né? Era um gavião que estava levantando voo. E ele carregava nas suas garras uma cobra. E eu fiquei observando aquela cena. Ele para em cima de uma pedra, e lá em cima da pedra ele come a cobra. Ele se alimenta da cobra, né? E não tinha internet ali naquele local. Quando cheguei em casa, eu fui ler alguma coisa sobre isso. Eu descobri que estas aves, elas fazem assim mesmo. Elas não lutam com a cobra no habitat da cobra, porque elas correm o risco de serem mortas por conta da picada, do veneno. Então, estrategicamente, elas tiram a cobra do seu habitat e levam para outro, para lá se alimentar. Eu até usei isso na mensagem da noite lá, estou usando aqui hoje. O que eu aprendi isso? Às vezes a gente está muito preso aqui ao mundo, tá? A gente está lutando com cobra, com mal, a nossa mente está aqui. E a Bíblia fala que nós não somos cidadãos da terra. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, fala que nós somos cidadãos dos céus. O Senhor Jesus, na oração intercessória, ele fala que nós estamos neste mundo, ele roga ao Pai. Pai, eles estão neste mundo, mas eles não são deste mundo. Nós cantamos um hino em que nós afirmamos que nós somos forasteiros aqui na terra. Nós estamos peregrinando aqui na terra. Então, todo este contexto de vida me leva a pensar que eu tenho que todos os dias batalhar pela minha identidade de cristão, que as pessoas me vejam como um cristão, como alguém do partido de Cristo, um pequeno Cristo que busca todos os dias ajustar a sua vida. Amém? Você pode fechar seus olhos? Se for possível alguém fazer um fundo musical, eu queria orar, encerrando esta reflexão.
Mas, queridos, é um desafio a mim, tá? E eu falo isso de todo o coração. Ontem à noite, eu e minha esposa, nós pregamos num congresso de casais da PIB da cidade da Serra, ontem à noite, hoje de manhã. Eu falava para as pessoas, não olhem para nós achando que nós somos perfeitos. Muito pelo contrário, nós temos muitas imperfeições na vida. E tudo que nós vamos ministrar para vocês, na verdade, são coisas que se lutam dentro de nós e que nos levam a cada dia a melhorar nossa relação conjugal. Assim é esta reflexão. Eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. E falo de todo o coração, porque eu preciso todos os dias lutar por essa minha identidade de cristão. A partir do momento que eu saio da minha casa, os lugares que eu frequento, aonde eu coloco a planta dos meus pés, eu preciso ter um cuidado muito grande para trabalhar dentro de mim esta identidade de cristão. Então, queridos, em nome de Jesus, saia deste templo, deste santuário, siga a sua caminhada como eu preciso seguir a minha, olhando para dentro de nossos corações e lutando diariamente para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós um pequeno Cristo, alguém que faz parte do partido de Cristo. E aí nós vamos fazer diferença na vida das pessoas. Um mundo que jaz no maligno, um mundo que cada vez mais está se definhando, e nós que temos acesso à palavra da vida, à palavra da verdade, por vezes não nos cuidamos para dar este testemunho de cristão às pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pedir perdão pelas nossas negligências, pedir perdão porque ao nosso derredor tem tantas pessoas que estão sendo consumidas por um mundo em pecado, Senhor. Agora, Deus, ao derredor desta igreja aqui em Laranjeiras, nos bares, nos comércios, quantas pessoas envolvidas em drogas, envolvidas em coisas erradas, quantas brigas dentro das casas, dos lares, porque as pessoas estão cegas, as pessoas não conseguem ver uma luz, mas nós temos esta luz, nós temos esta experiência com o Senhor, nós conhecemos a verdade. E trabalha em nós, Senhor, para que possamos estar testemunhando esta verdade. Ao caminharmos pelas ruas de Laranjeira, ao caminharmos pelo município de Serra, onde quer que estejamos, que as pessoas olhem para nós e identifiquem em nós um cristão, um pequeno Cristo, alguém que faz parte do partido de Cristo, de forma que sejamos bênção na vida destas pessoas através do nosso testemunho, Senhor. Pai, nós rogamos pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, que são a razão de não sermos consumidos. E nos ajude a viver assim, ó Deus, tão somente na dependência do Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Queremos também, Senhor, aproveitar este momento e pedir pela vida de nosso pastor,
pastor Weberton, sua esposa, a irmã Débora, seus filhos, toda a sua casa. Esteja abençoando o teu filho, a liderança desta igreja, Senhor. Ó Deus, usa cada membro desta igreja como instrumento do Senhor junto a esta comunidade. É a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.